Encontramos-nos aqui no claustro do Mosteiro de Santa Clara a Nova, um espaço que pertence à Confraria da Rainha Santa, que tem como fim primordial, como objetivo primordial, promover o culto à Rainha Santa e, de um modo geral, a espiritualidade, contribuir para que haja este enriquecimento da espiritualidade entre os irmãos, entre os fiéis e devotos à Rainha Santa. Pois, nesse âmbito, a Confraria promove várias iniciativas para tentar criar essa empatia espiritual com os devotos da Rainha Santa. Procurar fazer compreender a riqueza espiritual que representa o exemplo da Rainha Santa e a sua vida para todos nós e da forma como ela, através do seu exemplo, da sua prática, nos pode enriquecer espiritualmente. Daí que tenhamos organizado esta exposição também com esse objetivo. Estamos a cerca de ano e meio das grandes festas em que vamos celebrar os 500 anos da beatificação da Rainha Santa e este é um primeiro passo nesse caminho que nós pretendemos que seja abrangente e que possa, de facto, tocar os corações dos devotos da Rainha Santa. Convido-vos, então, a iniciarmos uma breve visita à exposição. Junto deste bordão, rememora-se mais uma etapa da vida da Rainha Santa Isabel. Justamente a 7 de janeiro de 1325 falece o seu marido, Dom Dinis, e pouco tempo depois a Rainha põe-se a caminho para onde, eis o que até se diz a vida que ninguém saberia durante parte do trajeto, o destino seria Santiago de Compostela. Foi acompanhada, não sabemos os nomes, mas sabemos que levava companhia. A pouco antes de chegar a Santiago, apeou-se e foi a pé no último trajeto, como qualquer peregrino e romeiro de Santiago, e esteve presente na festa de Santiago, nesse ano de 1325. Aí entregou ao arcebispo de Santiago toda a sua riqueza secular. Foi esse o sentido desta peregrinação, foi despir-se dos bens seculares. Era uma rainha viúva, de onde deveria permanecer em luto pelo seu marido, morria também com o seu marido, e foi o que fez justamente Santa Isabel. Entregou a sua coroa e as suas ricas vestes seculares, mas também panos, até com as armas de Portugal e de Aragão, alfaias litúrgicas e muitas esmolas. Diz a sua vida que nunca se tinha visto um peregrino a dar tão ampla riqueza. E, em retorno, o arcebispo entregou-lhe este bordão que aqui se vê e com o qual a rainha quis sepultar, e uma bolsa para regressar como peregrina. Vai regressar para se dedicar à vida em religião, que não professar, para se dedicar à oração, mas continuar a ser uma senhora e uma suzerana, a administrar as suas terras, a administrar as suas rendas e a dar conselhos à sua clientela, aos seus vassalos, gerindo, obviamente, ainda o hospital e o paço que tinha ao lado do Mosteiro de Santa Clara, onde vivia. A parte do bordão que aqui ficou preservada foi, desde logo, integrada num estojo em prata, com um esplendor para se poder ver bem a empunhadura, em jaspe e com as cabeças de leão em prata,
e com uns óculos por onde as pessoas podiam ver as vieiras em prata dourada que o bordão tem ao longo da sua haste. Estamos junto aos panos que estiveram a cobrir o corpo da Rainha Santa e, portanto, ainda estão impregnados dos humores do seu corpo. Estamos, portanto, a aproximar-nos dos momentos finais da sua vida. Momentos finais da sua vida que são bem exemplificativos de toda a sua ação. Isabel foi uma mulher comprometida na sua vida e até à sua morte. Estamos no ano 1336, num quente mês de junho, e ameaça-se o desenrolar de uma guerra entre o seu filho Afonso IV e o seu neto Afonso XI. Pretenderia Afonso IV atacar o reino vizinho a partir de Estremoz. E Isabel, com 66 anos de idade, deixa Coimbra e avança para Estremoz para tentar impedir essa mesma guerra. Já no caminho aparece-lhe um inchaço num braço, seria por certo um tumor, o tumor que levou à sua morte, mas Isabel chega ao seu destino, fala com o seu filho, consegue ainda impedir que ele entre em luta aberta com Afonso XI, não direi agora aqui as razões por que tal aconteceu, mas começa a sentir-se muito doente. Recolhe-se, tem não muitos dias no leito, pressente a sua morte. A lenda diz até que veria uma senhora de branco que falava com ela quando ela falava com Beatriz, a sua nora, seria a Virgem de que ela já teria visões, e consegue mesmo, como todo o bom santo, sabendo desse último dia, que foi o dia 4 de julho, preparar-se para a morte. Confessou-se, ouviu missa, rezou o Padre Nosso, o Credo, as orações à Virgem e veio a falecer ao fim desse dia. Imediato há uma questão: o que fazer com aquele corpo naquele tempo quente? Sabendo o seu filho que ela queria ser sepultada em Coimbra, hesitam, sepultá-la logo em Estremoz, sepultá-la em Évora e depois trazê-la para Coimbra. Afonso IV decide que ela viria mesmo para Coimbra, numa jornada de 7 dias, para o que o corpo teve de ser tratado para esse fim, possivelmente com ervas aromáticas, depois envolto primeiro num pano de linho fino, depois num pano de linho mais grosso, depois cozido com outro pano, ainda colocado numa colcha e só então no ataúde revestido com uma pele de boi com o pelo para fora e coberto por um pano de púrpura. E foi tudo isso que fez com que, ainda mesmo que do corpo saíssem certos humores, que diz a vida eram odoríferos e não com mau cheiro como se temia, tivesse chegado no dia 11 o corpo a Coimbra, também aí temido a sua sepultura de imediato, mas com mais um milagre, porque adormeceu quem a deveria sepultar de imediato e acabou por a sepultura ser feita no seu túmulo, previamente já feito e encomendado pela rainha, com toda a dignidade, e no mosteiro de Santa Clara a Velha, nesse junho de 1336. Em 1852, a Rainha Dona Maria II visitou o mosteiro, como era habitual fazer-se. Os reis detinham uma das 3 chaves do túmulo e só por essas ocasiões é que o túmulo era aberto. A Rainha Dona Maria II achou que as vestes com que a Rainha Santa Isabel estava não eram as mais dignas, ainda eram as vestes originais. Então mandou substituir as vestes
por outras mais reais, de brocados, mais valiosas, e estas foram recolhidas nesta caixa relicário, que apresenta também um lençol, porque as irmãs, as freiras, lavaram o corpo da rainha, tinham até certo receio em o manusear, porque julgavam que os ossos se desconjuntavam ao despir e vestir as novas roupas, mas não, o corpo estava bem consolidado, e este lençol, no qual o corpo da rainha foi guardado enquanto preparavam o túmulo e substituíam as vestes, foi depois muitas vezes utilizado por doentes, e alguns dos milagres são atribuídos de facto à colocação deste lençol em cima dos leitos desses doentes que ficaram curados. A preparação e execução desta exposição só foi possível graças à colaboração de muitos dos nossos irmãos e confrades, mesários e funcionários, entre os quais a doutora Teresa Monteiro, que é, digamos, o nosso braço direito aqui na inventariação do nosso património artístico e que esteve fortemente empenhada na execução desta exposição. Quando se começou a desenhar a construção desta exposição, houve que fazer uma opção de quais as peças que seriam escolhidas para expor. O espólio da confraria é vasto e é composto por diversas coleções, escultura, ourivesaria, paramentos, uma coleção muito vasta de paramentos, portanto há várias coleções de cerâmica e houve que fazer uma opção de quais as peças que seriam escolhidas para esta fase inaugural. Aproveitámos o facto, por exemplo, destas duas peças que habitualmente estão no altar-mor e que são peças muito queridas da comunidade, estarem numa fase de recuperação, de consolidação, e aproveitámos por isso mesmo para as expor nesta fase inicial, para estarem mais próximas das pessoas e elas poderem observar de uma forma mais, um contacto mais próximo, uma fase apenas temporária, e daí a escolha destas duas peças. As peças que seguem ainda no âmbito da escultura é uma Sagrada Família que escolhemos porque faria todo o sentido, sendo a exposição inaugurada nesta fase na quadra natalícia, achamos por bem que uma Sagrada Família faria todo o sentido estar enquadrada nesta fase. Ainda de alguma forma enquadrado na escultura temos um núcleo ligado a peças que vêm do Oriente, que é um núcleo que veremos mais à frente, de uma forma mais específica. Temos também ainda paramentos, como já referi, é uma coleção muito vasta que temos, que está neste momento em reserva porque não está em muito bom estado, estamos também a tratar disso e pretendemos sempre, porque esta exposição será de algum modo, algumas peças poderão ser permanentes, as outras pretendemos ir variando, porque o espólio, como eu disse, é vastíssimo e conforme o estado que vai sendo cuidado das peças, pretendemos fazer alguma mutação das peças. Devo realçar também as bulas, são dois documentos bastante importantes, mas temos também um núcleo de livro antigo que pretendemos expor numa fase posterior. Nesta redoma encontra-se a nossa aquisição mais recente, uma relíquia, uma das muitas relíquias da Rainha Santa que devem circular pelo nosso país, pelos devotos da Rainha Santa. Foi-nos oferecida pela Sra. Dona Maria da Conceição Justino de Moraes, uma senhora já com 94 anos, que quis deixar este valioso espólio da sua família à Confraria da Rainha Santa, para todos poderem contemplar esta belíssima relíquia, que é constituída por tecidos, os tais tecidos de seda e de linho da mortalha, e também por alguns cabelos. Ora, nós sabemos que relíquias foram recolhidas
quando o túmulo foi aberto pela primeira vez, em 1612, há até um registro de um agradecimento de Dom João IV à abadesa pela oferta de uma relíquia que não explicita da Rainha Santa, mas em 1832 há uma descrição na Gazeta da época de que Dom Miguel e as suas duas irmãs, as infantas, estiveram aqui a visitar o túmulo da Rainha Santa e por essa ocasião recolheram alguns tecidos e alguns cabelos dos quais se fizeram relíquias. Portanto, certamente esta relíquia data dessa época. Uma das opções que não podíamos deixar de tomar foi peças que temos riquíssimas de vindas do Oriente e que já estiveram emprestadas para exposições de bastante importância, são as que estão atrás de mim, sendo estas duas peças do núcleo chamado Indo-Português, onde temos um tríptico de 3 esculturas. No centro temos algumas dúvidas ainda de qual será a imagem que está representada. Foi atribuído a São João Batista, não temos a certeza. As outras duas serão São Francisco e São Tomás de Aquino, sendo a base de referir que não é da época, mas é uma base que já está junto desta peça há bastante tempo. Seguidamente temos um crucifixo, também indo-português, com uma belíssima escultura de Cristo em marfim e todo um trabalho de escultura minuciosa, de pedraria e metal dourado também, que significa o Calvário. Estas duas peças são do século XVII e a sua origem está atribuída a Goa. Seguidamente temos duas estantes de missal ou atriz, que são do período Moyama. São duas peças que também já estiveram emprestadas na Fundação Oriente, e uma cruz também com o trabalho de incrustação em madrepérola, que é tipicamente oriunda dessa época e dessa fase. Também são peças riquíssimas. Temos ainda outra, resolvemos neste momento fazer apenas esta exposição, e são também do século XVII. Se até agora os visitantes tinham apenas acesso ao núcleo museológico constituído pelo coro baixo, onde se encontra o túmulo de pedra original da Rainha Santa, neste momento dispõem deste novo espaço, onde nós pretendemos ir renovando as peças mais valiosas do nosso espólio, para que todos possam conhecer um pouco da riqueza deste espólio artístico confiado à confraria. É a nossa intenção ir aumentando gradualmente, à medida que os espaços vão sendo recuperados, aumentar este núcleo expositivo.